Já conhece Maceió no estado de Alagoas? Maceió é um lugar diferente, é uma cidade tranquila, mas agitada. É repleta de belezas únicas, de piscinas naturais, de águas cristalinas, de monumentos históricos, de fatos e curiosidades que muito brasileiro desconhece, de gente educada e de inúmeras opções do que se fazer em pelo menos umas 3 vidas. Ficou curioso até aqui? Então hoje é o teu dia de sorte. Fica aí que eu vou te dar todos os motivos para acreditar que Maceió é a melhor cidade do Brasil. Oi pessoas, é o Zinga aqui. Antes de mais nada, se você já vem aqui há algum tempo e não se inscreveu ainda, tá esperando o quê? Para você que é novo, pode ir até o final. Se gostar, já sabe, né? Bem, Maceió é a capital alagoana, isso você sabe. Ela fica na região Nordeste e é o município mais populoso de todo o estado, com pouco mais de 1 milhão de habitantes. Maceió é uma cidade com um alto índice de desenvolvimento humano, o maior do estado, é o maior produtor de sal-gema, tem o maior PIB de Alagoas, além de ser popularmente conhecida como Cidade Sorriso, Paraíso das Águas e Caribe brasileiro. E se você abrir bem o mapa ou olhar a cidade de cima, vai perceber que a capital possui um arquipélago. São 9 ilhas ao todo formadas por sedimentos do rio Mundaú e rio Paraíba que se acumularam ao longo do tempo. Tem a Bora Bora, Irineu, Almirante, Fogo, Um Coqueiro Só, Cabras, Santa Marta, Santa Rita e Andorinhas. Enfim, Maceió é uma cidade de clima quente, normalmente ensolarado com chuvas durante o meio do ano. É um lugar que praticamente tudo fica perto, considerando o fato de ser uma capital. Não se tem muitos congestionamentos, é tranquila para quem vive, segura para quem visita, tem um ritmo mais tranquilo, além de ser uma das capitais com o menor preço por metro quadrado no Brasil. E olha que maluco, em Maceió existe uma Estátua da Liberdade, e não é uma réplica, viu? Ela foi feita pela mesma empresa que construiu a dita Cuja lá nos Estados Unidos, no caso a francesa Val d'Oise. E se você se pergunta o porquê da estátua ter uma cor diferente da americana, eu te respondo. A Estátua da Liberdade de Nova York é verde por causa da oxidação do cobre, porque originalmente ela tinha a mesma cor da de Maceió. Maceió também foi a primeira cidade do Brasil a acolher Clarice Lispector, a famosa escritora ucraniana que se naturalizou brasileira. No caso, ela viveu lá entre 1922 e 1925 e depois seguiu para Recife. Um dos seus primeiros romances, A Hora da Estrela, tem uma personagem chamada Macabea que vivia no sertão alagoano. Acho que ela gostou para onde veio, hein? E aqui cabe uma história curiosa. Em 1922, quando o Brasil comemorava 100 anos da independência, diversos estados enviaram embarcações para o Rio de Janeiro, que na época era a nossa capital federal. Numa dessas embarcações foram 4 alagoanos partindo da Enseada da Pajuçara em Maceió. Eles saíram 2 dias antes do evento numa jangada super simples feita com 6 paus e uma vela que chamaram de Jangada Independência. E adivinha? Ela virou numa tempestade na Bahia. O que eles fizeram? Seguiram a nado até a costa baiana, foram recebidos pelo governador do estado, que os ajudou a seguir a jornada pelo mar, mas o problema é que eles chegaram só 98 dias depois de terem saído de casa. Pensa no atraso, mas no fim essa aventura rendeu honraria aos 4 viventes, assim como um monumento lá na praia de Ponta Verde. Outra curiosidade infortunada sobre Maceió é que lá na cidade existem bairros inteiros que estão afundando e sumindo do mapa, e isso acontece por conta da mineração de sal-gema feita pela Braskem há mais de 40 anos. Mas tudo ia tranquilamente, ninguém se importava, então em 2018 rolou uma chuva forte, o terreno mexeu, os bairros próximos à Lagoa Mundaú começaram a sucumbir. De lá pra cá, mais de 14 mil imóveis ficaram condenados na região. Nem mais o trem passa por ali. Mas falando de coisa boa, que não é nenhuma TechPix, viu? Em Maceió existe um sanduíche típico da cidade chamado de passaporte que foi inventado por um gaúcho em 1970 e que é vendido num tipo de food truck. Ainda o tal do chiclete de camarão, que à primeira vista parece estranho, mas que é algo tipo um escondidinho de camarão, 5 queijos de azeite de dendê. Eu experimentei isso e não tem explicação de quão top que o negócio é. Maceió ainda é terra de Djavan, de Edivaldo Alves de Santa Rosa, o Dida, de Márcio Canuto, que você já deve ter visto algum meme do cara, da bióloga Lúcia Mendonça Previato, que recebeu o L'Oréal Unesco em 2004 pela sua pesquisa na prevenção da doença de Chagas, de Floriano Vieira Peixoto, primeiro vice-presidente e segundo presidente do Brasil,
e Denise Magalhães da Silveira, aluna de Carl Jung, uma médica psiquiatra brasileira conhecida mundialmente por revolucionar o tratamento mental no Brasil. Certamente eu esqueci de alguém, mas vocês vão me lembrar nos comentários que eu sei. Enquanto isso, vamos brevemente à história de Maceió. Na realidade, a cidade teve sua origem num antigo engenho de açúcar chamado Maçaioc, que significa o que tapa ou alagadiço. No caso, Maceió são aqueles lagoeiros que se formam na praia por conta da maré ou das chuvas. Mas voltando ao engenho, na época, além disso, vários navios começaram a atracar no então recente porto de Jaraguá, que foi construído para exportar o açúcar, assim como a madeira, o coco, o couro e outros. Por conta disso, a região prosperou e em 1815 Maceió foi oficialmente fundada depois da separação da antiga vila de Santa Maria Madalena da Alagoas do Sul, que hoje é a cidade de Marechal Deodoro, e a vila de Maceió. Depois, em 1839, virou cidade e já no mesmo ano se tornou capital do estado. Agora me diga, já tá gostando de Maceió sem nem ter visto tudo que a cidade tem, né? Eu sei. Continua ligado aí, então, que agora é aquela hora que eu te mostro tudo que a cidade tem de tão especial para você conhecer algum dia e, claro, se convencer de que essa é a melhor cidade do Brasil. Começando pelas praias, porque, né? São cerca de 40 quilômetros de litoral para se esbaldar. A orla, basicamente, é o ponto mais importante dessa extensão toda, além de ser uma das mais bonitas e famosas do Brasil, porque é ali que ficam os principais pontos turísticos, restaurantes, onde a galera vai passear, etc. E é pela orla que se pode acessar a praia e piscinas naturais de Pajuçara, uma das mais famosas de Maceió, que é onde naturalmente saem os passeios turísticos para as piscinas naturais, além de ter os principais atrativos da orla. Também a feira de artesanato de Pajuçara, dito o melhor lugar para levar lembrancinhas para casa, assim como o pavilhão do artesanato, com uma enorme quantidade de trabalhos manuais. Ainda as esculturas de Paulo Gracindo e de Graciliano Ramos. O Memorial Teotônio Vilela, num lugar com o primeiro projeto de Oscar Niemeyer no Nordeste. A praia de Ponta Verde, uma das mais conhecidas da capital, com águas claras, tranquilas e super procuradas pelos turistas. Aliás, esse trecho entre Ponta Verde e Pajuçara é onde se encontram os lugares mais top de Maceió. Eis os cartões postais com a Praça do Gogó da Ema, em homenagem a um famoso coqueiro com uma forma peculiar que era sensação em Maceió, mas que acabou caindo em 1955. O antigo mirante do Gogó da Ema, a cadeira gigante de Maceió e a estátua de Aurélio Buarque de Holanda, o criador do famoso dicionário Aurélio, bem no lugar que ele tinha costume de passear com a sua esposa. Aliás, se você já foi para Maragogi para visitar o Caminho de Moisés e se deparou com 1 milhão de pessoas fazendo a mesma coisa, saiba que na praia da Ponta Verde também tem um desses quando a maré está baixa. Outro lugar é o próprio farol da Ponta Verde, que durante a maré alta só dá para bater foto de longe, mas que na maré baixa é possível caminhar até ele e apreciar ainda as piscinas naturais dos arredores. Mas falando de outras praias, ainda tem a Praia da Sereia, que quando a maré tá baixa aparecem algumas piscinas naturais no local. Inclusive ali tem uma escultura de uma sereia com 4 metros de altura num dos recifes. Ali tem também um mirante que dá para ver bem as cores esverdeadas das águas, além de uma vista panorâmica de toda a praia. E é aí que a gente entende um pouco dos títulos que Maceió tem. Outra praia é a de Ipioca, uma das principais de Maceió, que apesar de estar na parte urbana da cidade, tem poucos turistas que a visitam. E é ali que fica o Salinas Maceió, um dos 25 melhores hotéis do Brasil, segundo o TripAdvisor, assim como um mirante com outra vista incrível e privilegiada da cidade e do litoral norte e também da igrejinha de Nossa Senhora do Ó. Vai dizer agora que conheci algum desses lugares. Aliás, se tu gosta de descobrir coisas novas, então eu vou te pedir para dar uma olhada lá no meu canal do TikTok, que tem mais um montão de curiosidades e lugares inusitados para se conhecer no Brasil. Se não gostar, pode voltar aqui para reclamar. Essa é a minha garantia. E se tu percebeu, eu tô usando a minha T-shirts do Nordeste. Gostou? Então vai na descrição, que você também pode ter uma dessas ou de inúmeras outras regiões e estados do Brasil. É só clicar no link ali na descrição e o resto é contigo. Dá um bisu lá, mas só lembra de me marcar nas redes sociais quando a sua chegar em casa, dá uma vestida nela. Já entendeu, né? Saindo das praias e indo para dentro da cidade, é hora de desbravarmos a região do centro histórico para provar que Maceió não se resume só a praias, começando pela igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de 1853. Também o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, com a Pinacoteca e Biblioteca, uma riqueza da história alagoana. A Igreja Bom Jesus dos Martírios de 1881.
a Catedral Metropolitana de Maceió, Nossa Senhora dos Prazeres, o Coreto de Jaraguá, o Mirante São Gonçalo com uma visão panorâmica de Jaraguá até o Pontal, a escadaria Todos pela Cidade com 40 degraus restaurados e mais de 1.700 peças cerâmicas em mosaico que formam um cenário incrível em meio à capital, a Biblioteca Pública Graciliano Ramos e o Teatro Deodoro com estátuas de musas e frontões triangulares típicos do início do século passado em sua fachada. Esticando para outros cantos da cidade, ainda é possível conhecer o bairro histórico de Jaraguá, tombado como um patrimônio arquitetônico de Alagoas. É justamente ali que fica o berço da história e desenvolvimento de Maceió, junto com os principais edifícios históricos da capital, como a Associação Comercial, o Museu do IFAM, o Arquivo Público, a Igreja Nossa Senhora Mãe do Povo, a primeira construída em Jaraguá em 1888, e o Memorial à República, uma homenagem aos dois primeiros presidentes brasileiros, que foram Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Fora isso, são inúmeros os casarões históricos do século XIX, restaurantes com comidas típicas e várias outras atividades para se fazer. Outro lugar importante em Maceió é o Parque Municipal, uma das áreas verdes mais apreciadas por todos os alagoanos, bem numa área de preservação da Mata Atlântica rica em diversidade de fauna e flora local. Também o bairro Pontal da Barra, o famoso bairro das Rendeiras, às margens da Lagoa Mundaú, onde é feita a renda filé, que é um patrimônio alagoano. E por falar em patrimônio, é importante destacar também o Carnaval de Maceió, mais especificamente o Pinto da Madrugada, um bloco inspirado no Galo da Madrugada, que a cada ano atrai mais e mais participantes. Em 2011 ele se tornou um patrimônio imaterial da cultura alagoana. E se você curte museus, Maceió tem alguns bem interessantes, como o Museu Theo Brandão, focado na antropologia e folclore alagoano, o Museu da Imagem e do Som de Alagoas Popular, MISA, o Museu do Esporte, o Museu de Tecnologia, o Museu Palácio Floriano Peixoto, MUPA, na antiga sede do governo do estado com peças históricas de Alagoas, e ainda a Pinacoteca Universitária, que preserva a memória artística e cultural de Alagoas. Bem, pessoas, por hoje é isso. Espero que tenham descoberto algo novo. Se gostaram do vídeo, passem ele adiante. Se não gostaram, sinceramente, eu nem sei por que assistiram até aqui. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e também de me seguir por aí nas redes sociais. E caso queiram contribuir com imagens das suas cidades, vão na descrição e sigam o passo a passo que tem ali no link. Um beijo nas suas tetas com todo o respeito do mundo e até a próxima.